Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Dr. Bezerra. As pessoas que já frequentam a casa. Tem alguém aqui chegando pela primeira vez hoje? Sejam muito bem-vindos. Se precisarem de qualquer esclarecimento, por favor, depois, após a palestra, podem procurar qualquer um de nós. Estamos à disposição dos trabalhadores, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui sempre com muita alegria, aqui nessa casa de luz, né? Somos acolhidos, somos recebidos pela espiritualidade da casa, por esses amigos que estão aqui desde cedo, preparando esse ambiente para que todos nós nos sintamos muito felizes, alegres, com pensamento positivo, que estejamos todos receptivos ao que nós vamos ouvir. Temos o prazer hoje de receber nossa companheira Joana Bottini, que nos falará sobre as causas das aflições. Então, que estejamos todos conectados com a espiritualidade, com o que vamos ouvir, para que possamos sair daqui, né, melhores do que chegamos, com bastante paz em nossos corações. O nosso preparo de hoje é pelo livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, a lição 141. Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Disse Paulo, está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando, na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Sê otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque, enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. São palavras de Emmanuel. Então vamos fechar nos seus olhos, nossos olhos, para as pessoas que se sentirem à vontade. Vamos elevar o nosso pensamento a esse nosso querido Mestre Jesus, nosso Mestre de amor, guia de nossas vidas, agradecendo mais uma vez, Mestre querido, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, em Teu nome, na casa de Dr. Bezerra. Abençoa todos nós que aqui estamos, abençoa a Joana, que ela possa passar para nós o fruto do seu estudo com bastante paz e calma em seu coração e que todos nós, da mesma forma, estejamos ouvindo com muita paz, com muita alegria por estarmos aqui, todos os ensinamentos
que ela nos passará. Obrigada por tudo, Mestre, nos abençoa, nos ilumine, esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Alô, estão todos me ouvindo? Ok. Bom, boa noite. Sempre um prazer, uma alegria e uma gratidão muito grande estar numa casa de Bezerra de Menezes, em que eu possa ser iluminada por ele, para que a gente tenha nesse nosso encontro uma oportunidade de reflexão, de trazer para as nossas vidas os ensinamentos, né, que a gente aprende tanto, e principalmente o tema que nós vamos ver hoje, que é tirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu costumo dizer que o Evangelho é uma fonte de água viva. Ele não é um livro, ele é uma fonte, onde a gente consegue ler e dos seus ensinamentos a gente poder trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque isto é que é o Evangelho, é a boa nova, é a forma que nós nos aproximamos de Deus, de Jesus e nos transformamos. Porque o ensinamento, se não for para nós nos transformarmos, ele é como uma semente morta, não consegue germinar num campo, né? Uma colheita precisa de sementes vivas, sementes que se alimentam de luz, de água, do calor do sol. Então, assim também a gente deve entender o Evangelho. E esse tema que a gente vai ver hoje, a causa das aflições, provavelmente eu estou numa casa de estudos, né, Maria Helena? Então, esse tema já deve ter sido falado muitas vezes, vocês devem ser todos aqui mestres, né, com exceção dos dois que estão pela primeira vez na casa, mas provavelmente não na doutrina. Mas cada vez que a gente ouve, foi dito logo hoje na leitura, né, de Paulo, cada vez que a gente ouve, quem traz de uma forma diferente, e quando a gente ouve, também a gente se renova, porque esse é o objetivo, que cada vez a gente se melhore, né? Que a gente saia daqui melhor de quando a gente entrou, que o dia de hoje seja melhor do que o do passado e que o futuro seja melhor do que o presente. Então, nós vamos olhar esse tema da causa das aflições provavelmente de uma forma diferente de quando a gente leu ou quando alguém aqui veio falar. Espero que seja essa essa é a minha intenção e espero que eu consiga. Mas eu já começo logo com essa imagem aqui de vinde a mim. Então, que reflexão é essa? Eu quero que vocês façam a ponte entre as aflições e esse vinde a mim. Por que eu botei logo na introdução essa imagem? Uma palavra de Jesus, uma frase de Jesus, vinde a mim. E por que eu relacionei com as aflições? Alguém sabe? Não vamos ver, né? É isso que nós pretendemos. Então, aqui como introdução, muitos de nós, quando passamos por experiência profundamente dolorosa, que deixa marcas e cicatrizes na alma. Eu nem estou falando de corpo físico,
mas as marcas que são deixadas na nossa alma. Porque mesmo uma doença que prejudica ou que castiga o nosso corpo físico, mas ela deixa marcas profundamente na nossa alma. Se a gente perde um ente querido, também deixa marcas profundas na alma. Quando a gente se vê diante de uma situação desesperadora, o nosso espírito, a nossa alma, também fica com essas marcas, né? Questionamos se de fato Deus existe, por permitir que passemos por tanta dor. Quer dizer, questionamos se Deus existe se nós não temos uma fé racional, profunda, se nós não temos uma religiosidade que nos conecta com Deus e com Jesus e com a certeza de que tudo passa. Mas aquelas pessoas que não têm esta firmeza, é muito comum que diante de uma dor profunda, busque incessantemente o Pai. Concordam? Porém, se o Pai não atende aquela pessoa como ela espera, ou seja, que ela seja curada, que a filha dela não morra, estou falando porque isso aconteceu com uma amiga minha, e acontece muitos de nós no dia a dia. Se agarra aquele pai porque não aceita que uma filha morra antes de uma mãe, de um pai, com uma doença terrível, né? Uma leucemia. Então ela se agarra e procura todos à sua volta que tem mais uma religião ou uma fé, pedindo ajuda, né? Reza pela minha filha, faz corrente, faz isso, faz aquilo. Mas o que ela busca realmente é a cura da filha. E aí, quando não acontece, como não aconteceu com essa minha amiga, e ela disse para mim, eu não acredito em mais nada, né? E não é só ela, porque a gente espera sempre que o Pai nos dê a resposta que a gente quer, mas nem sempre Deus nos dá a resposta que a gente quer, mas Ele sempre nos dará a resposta que a gente precisa, que a gente necessita. Então, nós temos que entender que todos nós passaremos por momentos de dor, seja física, psíquica ou moral. Mas há criaturas que desde o nascimento até o dia do túmulo encaram a face da dor todos os dias. Uma cegueira de nascença, um câncer em criança, uma doença mais séria, ou mesmo a miséria do seu lar, vivendo em situações precaríssimas. E a gente se pergunta, por quê? Por quê? Por que com ele e não comigo? Por que com uma criança e não com quem já rodou muito a estrada, né? Por que essa criança faleceu? O que ela fez desde criança? Então é esse o tema de reflexão da nossa palestra de hoje. Jesus, o governador espiritual da terra, enviou ao mundo o Consolador prometido. Consolador prometido, então, Consolador é aquele que consola. Se ele falou que ia enviar ao mundo um Consolador prometido, seria alguém
que iria nos aliviar das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas perdas, cuja missão seria esclarecer a mente humana e consolar os corações sofredores. Então, ao mesmo tempo que ele diz que ele vai consolar, ele diz que vai esclarecer. Ou seja, este consolo não é um consolo cego, igual a da minha amiga, que esperava uma resposta do que ela achava que Deus, o Pai, deveria dar a ela, que seria a cura da filha. Uma filha nova, com 2 filhos pequenos, morando na Flórida, longe dela. E quando ela viu que tudo isso se desabou, depois de 1 ano e meio de tratamento, teve que fazer aquela transfusão de medula para encontrar uma compatibilidade, então ela não tem uma mente esclarecida. E quando você não tem uma mente esclarecida, a sua fé também não é uma fé racional, é uma fé cega. E com isso, você não consegue muitas das vezes entender as dores que você precisa passar. Então, ele nos enviou o Consolador Prometido, que nada mais é do que o Pentateuco, né? Kardec, com os seus 5 livros, que veio nos esclarecer através dos espíritos, né? As mensagens, as perguntas que Kardec fez e recebeu de resposta e que ele consolidou na doutrina espírita. Então, de modo a proporcionar aos seres que enfrentam dor e sensação de que não estão sozinhos. Aí você vai me perguntar, mas Joana, só o espiritismo consola? Não, lógico que não. Todas as religiões têm por objetivo o consolo, mas cada um com seu cada qual, cada um da sua forma. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nesse capítulo, Bem-aventurados aflitos, aborda o tema das aflições e nos fala sobre 2 causas. Agora já estou entrando no próprio capítulo que fala das aflições, as causas das aflições, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. E ele diz que há 2 causas, as causas atuais e as causas anteriores. Atuais e as anteriores. Que causas serão essas? Nos alertando que há 2 celeiros para fazermos a colheita, que são de 2 tipos as vicissitudes da vida, logo são oriundas de 2 fontes diferentes. Então não é uma causa, existem causas, existem várias aflições e existem 2 causas distintas. Uma causa da atual o quê? Existência. E outra causa de existências anteriores, porque o Espiritismo tem como princípio fundamental a lei da justiça divina baseada na reencarnação. Então, esta é a lei da justiça divina. Reencarna, porque é através das reencarnações que a justiça divina se estabelece. Por isso que muita gente diz, poxa, tanta coisa que acontece no mundo e as pessoas não recebem a justiça, não recebem a justiça do homem e morrem com dinheiro, com tudo de bom, do bem, do melhor, corruptos, ladrões, e aí? Então, que ótimo, porque ele morreu e nada aconteceu com ele. Porém, se nós somos espíritas, nós sabemos que a justiça divina, ela vem através das reencarnações. Cada reencarnação é uma oportunidade para que eu possa
resolver a minha vida, porque a vida é uma só, mas as encarnações, as existências são várias. Então, eu vou buscar esse meu celeiro não só nessa existência, mas em existências passadas, de problemas que eu tenha cometido, de faltas, de falhas que eu tenha cometido e que eu estou numa encarnação com causas, com aflições de encarnações passadas. Então, eu preciso entender que o meu presente, ele é sempre fruto do meu passado. E que o meu futuro, ele será, com certeza, um reflexo do meu presente. Então, plante o bem para que o seu futuro seja uma colheita de bem. Já que o passado a gente não muda. Mas a gente consegue resgatar muitas coisas e reparar. Então, algumas dores por nós vividas têm sua causa na existência presente, outras residem em causas de outras existências. Então, como eu já falei, o tema da reencarnação é inevitável se quisermos entender a dor deste mundo. Eu não tenho outra explicação para eu entender por que uma criança nasce cega, por que ela tem um câncer, por que ela morre numa tenra idade. Eu posso até entender quando é um adulto, mas quando eu me vejo diante da dor de uma criança, eu fico sem resposta. A única resposta que eu posso conceber é que esta criança que está lá, ela é um espírito milenar. Ali não é uma criança, ela é um espírito que traz na sua bagagem problemas a se resolver de outras encarnações e que veio nesta encarnação com aquela prova, com aquela aflição, para que a justiça divina se estabeleça. É uma oportunidade. Deus nunca deixa de nos dar oportunidade, quantas vezes for preciso. 1, 2, 10, 20, 500 vezes, através das reencarnações. Ele te dá a oportunidade. Cabe a você resolver em que momento você quer acertar a sua conta. Com ele? Não, com você mesmo, com a sua consciência. Porque ninguém passa incólume da sua consciência com problemas mal resolvidos, com situações que nos afastaram de Deus. Então, desde a época de Jesus, ele e seus discípulos sabiam da pluralidade das existências, quer dizer, das reencarnações, como uma consequência da lei da justiça divina. Ok? Aí eu trouxe 2 passagens aqui para a gente entender bem que desde a época de Jesus, ele, lógico, mas os seus discípulos sabiam da reencarnação. Encontrou Jesus um cego de nascença e, fazendo um pouco de lama com saliva e terra, untou os olhos e mandou-o se lavar. Após o que, o homem passou a enxergar claramente. Os discípulos perguntaram a Jesus se aquele homem nascera cego por algum pecado seu ou de seus pais, referindo-se evidentemente a uma existência anterior. Então, os discípulos de Jesus, eles já sabiam que havia reencarnação como uma consequência da lei da justiça divina. Se não é diretamente com aquela pessoa, mas naquele seio familiar, pai, mãe, irmãos, ali
há alguma coisa para ser resolvida daquela relação familiar e que fez com que essa pessoa viesse, mesmo desde a sua infância, com uma cegueira. E aí Jesus responde negativamente, indicando que se tratava de uma provação apropriada ao progresso daquele espírito. Ora, como Jesus sabia disso? Jesus tinha uma dupla vista fantástica, né? Uma irradiação de perispírito maravilhosa, e ele conseguia penetrar no corpo espiritual daquela pessoa. Quer dizer, ele não via uma pessoa como a gente vê, com o corpo físico, com essa matéria densa. Ele penetrava no seu perispírito, onde está todo o registro acássico, kármico daquela pessoa. Então Jesus conseguia saber que essa pessoa não tinha um débito anterior para pagar, mas tinha uma prova que não é uma expiação, mas é algo que a gente precisa passar nesta vida para nos elevar, para a gente aprender. Então, ele aponta, se não era de existência anterior, ele aponta que é da atual. E aí, para cada imperfeição, nós temos um sofrimento. E quem é que não tem imperfeição moral? Todos nós, né? Nós somos movidos a que a gente chama de concupiscência, são as nossas tendências físicas e morais. Então, quando a gente é tentado por alguma coisa, na realidade não é aquela coisa que nos tentou, fomos nós que, com a nossa tendência, nos atraímos por aquela coisa. Um exemplo banal. Eu adoro chocolate, eu sou viciada em chocolate. Onde eu vou, eu tenho chocolate. Não é onde ela vai que tem chocolate. É ela que vê chocolate em tudo quanto é lugar. Porque eu posso ir no supermercado em plena época de Páscoa que eu não vou me ligar naquele chocolate porque eu não sou viciada nele. Mas quando você tem essa tendência no seu interior da gula, da preguiça, da luxúria, que são os 7 pecados capitais, são as nossas tendências, são elas que nos levam a sofrimentos e a aflições. Mas por que então? Porque é através dessa dor que eu posso fazer a minha transformação e posso me melhorar. Porque, como eu falei no início, esse é o objetivo de todos nós. Então, a dor é o aguilhão que permite a purificação da alma, até que possamos nos perguntar até que ponto a minha forma de agir contribuiu para essa dor. Porque nem sempre aquela dor, ou nem sempre, quase sempre, aquela dor vem por nossa própria causa. A partir daí, conseguimos fazer um mergulho em nosso interior, ouvir a voz da razão e tomar consciência sobre a necessidade de mudança em nossas vidas. Enquanto a aflição chega até nós, enquanto a dor chega, e a gente não reflete até que ponto ou porquê aquilo está acontecendo comigo, seja nesta vida ou em vida anterior, mesmo que eu não saiba o motivo exato, mas eu conseguir entender que aquilo que está me acontecendo no presente é fruto de algo que eu trago do passado, eu não mudo. Eu não sei a causa, eu não mudo. E entender que nessa relação familiar, que muitas das vezes é conturbada, ali está o âmago das nossas aflições. E a necessidade de que, através dessas relações, nós sejamos capazes de purificar as nossas relações e a nossa alma. Um momentinho.
Já quando ele se refere à cura do paralítico de Cafarnaum, cujo leito foi baixado através do telhado, em que o mestre lhes disse, vocês sabem dessa passagem? É uma passagem que não tinha como aquele paralítico entrar pela porta, mas o desespero dele era tão grande, a fé dele, uma confiança tão grande no mestre que ele ia curar, que ele pediu que ele pudesse descer pelo telhado, né? Então, Jesus vira-se para ele e diz, meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Jesus então sabia que aquela doença representava expiação de males praticados em existências anteriores. Equivalia a Jesus dizer-lhe, pagaste tua dívida. A fé que agora possuis, ele deu a causa da tua enfermidade. Então, ele curou o paralítico de Cafarnaum, mesmo se tratando de uma aflição de causas anteriores, porque não só a fé que ele tinha, mas a resignação diante do seu problema. Jesus viu isso naquela pessoa. Então ele diz, a fé que possuis agora, provavelmente em outras encarnações, ele não tinha essa fé, né? A fé que possuis agora, elidiu a sua enfermidade. Depois nós vamos ver a questão do pecado, tá? Então, ele viu que era uma expiação. Então, quando as causas são anteriores, a gente normalmente diz que são expiações. Quando nós não trazemos uma bagagem pesada de outras existências, não é uma expiação, mas é algo que a gente precisa passar nesta vida para que a gente possa evoluir espiritualmente, a gente então diz que são provas. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Então, como é que a gente explica as causas anteriores? Segundo o axioma que diz todo efeito tem uma causa, não foi assim que começou toda a doutrina espírita? Kardec, com as mesas girantes, se tem um efeito, é porque tem uma causa. Se o efeito é inteligente, eu sei que não tem nada mecânico que faça essa mesa se movimentar, então, se o efeito é inteligente, se fala para mim, não é a mesa que fala. Ele não era imbecil achando que a mesa ia falar com ele. Então, atrás disso tem uma inteligência. Então, a causa é inteligente. Então, segundo esse axioma, se a causa não é dessa existência atual, se a gente é espírita e sabe que existem outras existências, então só pode ser de existência anterior. A doutrina espírita nos esclarece que não somos o resultado de uma só existência. Somos o somatório de várias, todas elas solidárias. Então, na realidade, é como se nós fôssemos uma novela, um livro da vida. Cada um de nós tem um livro da sua vida. Cada capítulo desse livro é uma existência. Só que quando eu fecho um capítulo, eu fecho uma existência, nem sempre eu fecho o capítulo todo. Porque o capítulo seguinte, ele é solidário. Não é assim um romance? Ele é solidário. Eu trago lembranças do capítulo anterior para dar uma continuidade no meu romance, na minha novela. Então, a vida é uma só, o livro é um só. Porém, ele é feito de capítulos que são as nossas existências e essas existências são solidárias. Nenhum de nós nasce sem planejamento. E esse planejamento é simples. Estar melhor quando for embora do que quando aqui chegou.
Maria Helena falou isso, que todos nós saímos daqui hoje melhores do que quando nós entramos, né? Esse é o objetivo. A nossa evolução, ela é sempre espiralada. Ela é uma evolução contínua e ascendente. Nós temos sempre que procurar estar cada dia melhor do que o anterior. Como? Refletindo, meditando, fazendo nosso silêncio interior, reconhecendo nossas falhas, procurando nos melhorar, mas é diariamente. Isso é um exercício diário, porque se eu não sei onde que eu errei, eu não posso mudar o que eu desconheço. Mas se eu faço uma reflexão, como Santo Agostinho fala, no capítulo, né, do Evangelho sobre o homem de bem, que a cada noite eu verifique como foi o meu dia, o que eu acertei, onde eu errei, o que eu poderia ter melhorado, uma pessoa que muitas das vezes nos cumprimentou e eu não dei um bom dia porque eu estava apressada, um porteiro que passa por mim com um sorriso e eu desconheço. Então, na noite, eu vou refletir sobre como foi o meu dia. O que eu poderia ter melhorado naquele dia? Quais os comportamentos que eu poderia ter tido e não tive? Então, é assim que nós vamos melhorando. Ninguém muda de uma hora para outra. A vida é um processo. É um processo que a gente tem que elaborar. Dá trabalho? Dá. Muito. Mas se eu quiser melhorar, se eu quiser mudar. Então, por que eu trouxe isso? Porque naquele exemplo de Cafarnaum, Jesus falou, seus pecados estão desculpados, né? Ou está perdoado. Então, em nenhuma delas, Jesus disse, eu te curei. Por que Jesus não diz, eu te curei? Ele sempre dizia, o que queres de mim? Ou seja, você é o construtor do seu destino, do bem e do mal. Até para você ser curado, você precisa querer ser curado. Então, Jesus perguntava, eu te curei. Porque Jesus apenas cumpria a vontade do Pai. Tem que ter a sua vontade e tem que ter o seu merecimento, mas tem que ter a vontade do Pai. Nem Jesus curava se não fosse pela vontade do Pai e se não fosse pela sua vontade. Sempre perguntava às pessoas, o que queres que eu faça? Respeito ao livre-arbítrio. Olha que interessante. Ele podia, mas ele não fazia. A não ser que ele tivesse a vontade do Pai e a sua vontade. Porque muitas das vezes a gente diz que quer, mas não quer. E após a cura, a tua fé te curou. Fé no sentido de fidelidade a Deus. E em outras vezes Jesus dizia, vá e não peques mais. O que Jesus entendia como pecado? Jesus associava pecado como afastar-se do caminho reto. Saí da rota. Mudei o meu rumo. Estava numa direção e de repente eu resolvi mudar de rumo. Direito meu, vontade minha, meu livre-arbítrio, quis me afastar de Deus, quis me afastar das leis divinas, quis me desconectar com Deus, todo direito, filho pródigo. Foi a luta. Uma hora volta. Nessa hora que ele volta, ele está voltando para o caminho reto. Então, para Jesus, o que importa é a sua transformação, a sua melhoria, a sua redenção, a sua reparação de algo que você saiu do rumo. Deu para entender? Esse rumo
Porque a gente fica pecado. Pecado é uma palavra muito forte, né? Então, a gente pensa que a gente fez alguma coisa muito errada. A gente pode ter feito uma coisa muito errada, mas também eu posso ter simplesmente desrespeitado uma lei divina, e quando eu desrespeito uma lei divina, seja ela qual for, lei do trabalho, lei da destruição, do progresso, do amor, qualquer lei, se eu procrastino, eu estou me afastando da lei divina. Porque a lei do trabalho e do progresso são leis divinas. Então eu estou procrastinando, eu estou, de uma certa forma, desrespeitando a lei divina, eu estou me desconectando de Deus. Então, fazer com que as pessoas curadas modificassem sua forma de pensar e agir. Esse era o objetivo de Jesus. Então, é o que a gente chama de metanoia. Metanoia é uma transformação espiritual. É uma mudança essencial de pensamento, de comportamento, de caráter. Então, é preciso que a gente faça a nossa metanoia. Como? Diariamente, refletindo sobre os nossos atos. Jesus curava corpos físicos quando possível, quando Deus permitia e quando era da vontade do outro. Jesus salvava almas se a pessoa quisesse ser recolocada no caminho do Pai. Muito mais do que curar, mas ele buscava trazer esta pessoa para o seu ministério, porque era uma forma de trazer essa pessoa para o caminho do Pai. E Jesus, agora, ele consolava sempre. E aí, no Sermão da Montanha, Jesus revela aos discípulos que os aflitos serão consolados. E quem são os aflitos? Quem vocês acham? Quem são os aflitos? É o mendigo? Somos todos nós. Todos nós. Se vivemos num mundo de provas e expiações, não tem quem não passe aflição. Se diz que não passa, está enganando, está mentindo. Porque ou já passou, ou está passando, ou vai passar. Não tem como, faz parte do mundo de prova e expiação. Ela está na psicosfera do nosso mundo, do nosso planeta, porque é um mundo em que o mal ainda predomina o bem. É um mundo que a gente veio de um mundo primitivo, com instintos, e que a gente ainda está caminhando no nosso progresso espiritual. Somos todos imaturos espiritualmente. E como é que a gente sai da imaturidade? Levando no lombo, aprendendo. A dor é o aguilhão que purifica a alma. Se eu não tiver dor, eu me acomodo. E se eu me acomodo, eu não cresço. Ok? Então, aflitos somos todos nós. E a aflição sempre se abaterá sobre todos os seres humanos. Por quê? Porque esta é a condição necessária, sine qua non, para a nossa evolução espiritual. Quem não passa por aflição, não evolui. Tudo na natureza recebe uma ação externa. Isso é muito interessante. Eu trouxe 3 exemplos aqui, né? Que mostra que a gente precisa de uma reação, a gente precisa de uma ação externa para que a gente reaja. E essa reação nossa é que faz com que a gente se burile, a gente se lapide. Então, por exemplo, a borboleta. A borboleta, ora, ela foi lagarta, depois ela é um casulo e depois ela vira borboleta. Deixa eu só perguntar que horas que a gente acaba? 8h30. Tá. Então, quando ela fica presa num casulo, imagina, né? Vamos imaginar um ser humano preso. É muito triste, né?
Porque a prisão significa a ausência de liberdade, né? Estar preso em qualquer situação. Ele errou, está lá na justiça dos homens, ele tem que pagar, ele tem que refletir, mas ele está preso. Ele está afastado da sua liberdade. A borboleta presa no casulo é um processo interno, é um efeito, é uma reação que ela tem que fazer para romper o casulo. E isso provoca dor. Não é um processo simples. Toda construção precisa de esforço de trabalho. E trabalho vem acompanhado de dor. Então, quem não gosta de trabalho, não sente dor. Conclusão, não é? Então, até que ela consegue sair daquele casulo, e ela então aparece como? Em toda a sua beleza, em toda a sua plenitude. E ela, o mais importante, ela voa. Ela ganha a liberdade e ela alça voo. Assim somos nós. Nós precisamos de duas asas para a nossa libertação. Duas, porque com uma só a gente não voa. Quem são as duas asas da nossa libertação? Uma é o conhecimento e a outra o amor. O conhecimento, aquele que nos dá sabedoria das coisas, da verdade. E o amor, aquele que nos leva para uma construção ética, moral, de compaixão, de solidariedade, de união fraterna, de fraternidade. Então, eu preciso dessas duas asas para eu me libertar e voar, igual a borboleta. No caso da pérola, a pérola também, ela só é produzida quando a ostra recebe uma dor, um ferimento. Vamos dizer que ela seja ferida. Então, naquele buraquinho da ostra, por ali começa a penetrar areia e a luz solar. Então, o que a ostra faz? Para que ela possa reagir àquela ação externa, ela produz uma substância chamada nectarina. E é essa substância que dá a pérola. Se a ostra não foi ferida, ela não produz pérola. Terceiro exemplo. A videira, depois que ela dá bastante fruto, né, das uvas, ela é cortada, todas as folhas dela são cortadas e ela começa a produzir uma secreção que eles falam que é a lágrima. Porque se ela não for cortada, se a videira não tiver esse processo que eles chamam de processo de purificação, na colheita seguinte ela não terá frutos tão bons. Então, o que faz a videira a cada colheita vir com um fruto mais abundante e mais saboroso é essa purificação e esse corte. Então, são 3 exemplos que eu trouxe para ver se a natureza é assim, porque nós não seremos, né? Então, quando Jesus dizia para bem-aventurados os aflitos, então agora eu completei. Olha o vinde a mim, porque serão consolados. Essa bem-aventurança nos indica que, primeiro, é preciso aceitação. Mas não é aceitação daquela assim, estou sofrendo. Não, é uma aceitação de compreensão do motivo das aflições. E esse que aceita, que se resigna diante da vontade do Pai, dos desígnios do Pai,
com certeza eles serão consolados. Porque o consolo, essa compensação é a recompensa e eles serão consolados. O homem aflito se assemelha a um devedor que quita sua dívida e fica livre. Foi o que Jesus falou para o paralítico de Cafarnaum. Vai, tua fé elidiu a sua enfermidade e você já quitou a sua dívida. Pelaquele período todo que ele permaneceu paralítico, porque ele aceitou. Ele aceitou os desígnios de Deus e por isso ele foi consolado. Então devemos ficar felizes pelas dores que suportamos neste mundo, porque sejam dívidas de faltas passadas ou provas nessa vida, pela aceitação dos desígnios de Deus, sempre teremos uma recompensa que nos sustentarão no futuro. Então essa aceitação não é aquela aceitação piegas, mas é saber que a gente não é nada. Nós dependemos sempre da vontade do Pai, dos desígnios do Pai. Nós somos vulneráveis. Não adianta, eu posso estar aqui, linda, maravilhosa, falando, e eu posso chegar naquela porta e morrer. Com saúde, mas eu posso morrer se esse for o desígnio do Pai. Então, entender, aceitar isso, é entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Com confiança, com fé, sabendo que tudo passa. E aquilo que não passa, nós teremos que suportar. Então, não sei se vai dar tempo de eu falar isso. Há uma passagem no Evangelho, vocês já devem conhecer, né? Que Jesus revela para Simão Pedro que ia ser crucificado. E Pedro então diz: não vou admitir que isso aconteça, Senhor. Está pronto para ser preso e eu vou morrer com o Senhor. E Jesus diz: não briga com o diabo, Pedro. Diabo no sentido de adversário. Não briga com o adversário, porque você vai perder. E Pedro respondeu: mesmo que todos abandonem o Senhor, eu vou ficar do seu lado, porque a minha fé é inabalável. Quer dizer, aqui a fé de Pedro, né? E não iria permitir que o Senhor fosse crucificado. O que Jesus diz para ele? Eu falei 3 vezes que serei crucificado. E agora eu te digo que antes que o dia amanheça e que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí? Pedro negou 3 vezes. E foi a partir daí que ele botou o rabinho entre as pernas e disse que ele aprendeu a lição de que a vida dele, quem controla nossas vidas é Deus. Então, qual é a lição que Jesus quis passar para os seus discípulos, né? Porque ele sabia que ia ser crucificado, ele podia ter mudado os caminhos da vida dele, porque ele era um espírito Cristo, né? Mas ele não fez. Por que ele não fez? Porque ele aceitou a vontade do Senhor. Ele sabia que era a hora de Deus, não era mais a hora dele. E Jesus, então, entrega a sua vida a Deus, sabendo tudo o que iria acontecer com ele. Mas ele entrega, porque ele sabia que a partir daquele momento, ele não era mais o Jesus de Nazaré. Era o Jesus Cristo, Messias, mandado por Deus para vir cumprir uma missão na face da terra. É mostrar, porque Jesus veio humano, igual a todos nós, para mostrar para nós que é possível, né? Precisamos entender que há coisas que não conseguimos mudar, que não podemos assumir o lugar de Deus. Então, qual é a recompensa para aqueles que atendem aos pedidos de Deus? Saber que nós estamos numa jornada espiritual
e que não se resume só a essa existência. Nós temos um caminho, um processo. E onde é que nós vamos chegar? Nós chegaremos todos, é o destino de todos, uns antes, outros depois, mas todos seremos espíritos puros. E quando formos espíritos puros, teremos as asas da liberdade, as duas asas, e voaremos. Porque o nosso corpo vai ser um corpo diáfano. Não teremos mais esse corpo denso do corpo físico que nos prende a esse mundo e às expiações que a gente precisa passar. Ok? Então, não importa a dor que passemos, porque uma coisa é certa: todas as nossas tribulações servem para garantir a nossa glória eterna. Ok? Tribulação é momentânea, a dor é provisória, mas a glória é eterna. Os apóstolos passaram por grandes sacrifícios. Foram decapitados, arderam em chamas, mas todos eles fizeram aquilo por quê? Porque obedeceram à vontade do Pai. E eles tinham a certeza de que havia um prêmio aguardando eles. Havia uma recompensa por tudo que eles fizeram pelo Pai, que é a vida eterna. E por isso Paulo, quando foi degolado, Jesus veio ao seu encontro e disse: vem, Paulo, ser feliz. Por isso que eu comecei com aquele vinde a mim. Ok? Então aqui é a gente nunca esquecer que Jesus é o nosso esteio. Nas horas de aflição, temos sempre Jesus como nosso porto seguro, sempre nos dando a mão, sempre entregando o seu amor para nós, porque o amor, ele é capaz de remover todas as máculas que a gente produz em nossos corpos. O amor é o antídoto de todas as nossas aflições. Então, se queremos ficar livres das nossas aflições, amemos. Façamos trabalho voluntário, nos entreguemos ao próximo, sejamos movidos à compaixão e à misericórdia pelos nossos irmãos e nossos semelhantes. Porque com certeza as nossas aflições não deixarão de existir, mas serão bem mais aliviadas pelo Pai. E não só Jesus, mas todos aqueles que nos amam, que estão conosco, a nossa família, os nossos amigos, a nossa casa espiritual, aqueles que nos amparam com a sua presença, que pode dar uma visão a quem não enxerga, dar um braço a quem está paralítico, ler para um cego. Tem muitas formas de nós prestarmos a caridade para o nosso próximo. Então, sejamos mais compassivos, mais misericordiosos, porque com certeza as nossas aflições se tornarão mais leves. Porque aí o Pai diz para nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ok? Muito obrigada. Acabei na hora. Exato. Obrigada. Muita paz para todos. Agradecemos muito as palavras da Joana, que nós possamos levar conosco e refletir bastante sobre tudo isso. Agora nós vamos passar para a segunda parte da reunião, que é o passe. Eu peço a todos que se mantenham em silêncio, sentados, que os passistas possam assumir as suas posições. Eu acho
acho que o meu não ficou verde, não. Será que teve na rua? Eu acho que ficou azul. É azul. É? Como é que ele tá vermelhinho? Verdinho. Pensando em Jesus, graças a Deus.
com muita gratidão, Mestre Jesus, que pedimos permissão para encerrar nosso trabalho de hoje, elevando nosso pensamento a você novamente, agradecendo por tudo, agradecendo pela nossa vida, agradecendo por esse momento de paz, por esse momento de luz que estamos vivendo aqui na casa de Dr. Bezerra. Nos abençoe, Mestre, que nós possamos seguir sempre com aceitação, com resignação, mas aquela resignação ativa que faz com que nós façamos sempre a nossa parte diante das nossas dificuldades. Que nós tenhamos a certeza do Teu amparo, tenhamos sempre a certeza que estamos amparados pelos nossos amigos espirituais, que por maiores que sejam as nossas dificuldades, os nossos desafios, nós temos sempre o Teu amparo, nós temos a condição de ultrapassar esses desafios, nós temos a condição de seguir em frente, porque você está conosco, porque o nosso Pai nos ama, porque você nos ama, porque temos a nossa Mãe Santíssima, nossa querida Mãe Maria, que sempre nos envolve com seu manto de amor e de luz. Pedimos, Mestre, que abençoe a todos nós que aqui estamos, os nossos lares, nossos familiares, onde estiverem nesse momento, os nossos entes queridos, recebam as Tuas bênçãos. Pedimos que abençoe a nossa companheira Joana, que ela possa, todos os seus familiares também, que ela possa estar aqui sempre conosco, nos trazendo com muita alegria os seus estudos. Que nós, Mestre, continuemos caminhando contigo de mãos dadas, porque temos a certeza de que somos felizes por estarmos contigo. Abençoa também aquelas pessoas cujos nomes foram colocados nas caixinhas de prece lá fora, pessoas encarnadas e desencarnadas, necessitadas do Teu amor, necessitadas do Teu amparo. E que todos nós possamos seguir em frente sempre, na certeza de que somos muito amados por Ti, pelo nosso Pai e por toda a espiritualidade amiga que nos cuida. Obrigada por tudo, Mestre, que a Tua paz esteja sempre presente em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.